Boa noite a todas e todos que estão participando do nosso quinto encontro virtual da REAPOP sobre políticas públicas de educação ambiental e territórios. Sejam bem-vindas e bem-vindos e fiquem à vontade para participar. Peço que vocês escrevam seu nome e a cidade da sua origem aí no chat. Os encontros virtuais foram organizados pela REAPOP em função das novas dinâmicas decorrentes da pandemia do coronavírus, como uma atividade de troca de experiência, de formação e de fortalecimento das conectividades por sociedades sustentáveis e políticas públicas socioambientais estruturantes. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui no mesmo bate-canal, em um encontro com diferentes convidadas e convidados que atuam nas políticas públicas de seus territórios. Até o final de julho, estaremos com as apresentações e análises das trajetórias da política de educação ambiental desses territórios. A partir de agosto, nós vamos iniciar encontros multitemáticos, mas sempre com ênfase na educação ambiental e nas políticas públicas. A REAPOP é uma rede social que resultou da articulação de inúmeros educadores ambientais de várias partes do Brasil que atuam com políticas públicas e que participaram do Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, desde o 6º Fórum no Rio de Janeiro, em 2009, passando pelo 7º Fórum em Salvador, em 2012, pelo 8º Fórum em Belém, em 2014, e do último, que foi o 9º Fórum, em 2017, realizado em Balneário Camboriú. A REAPOP tem como missão potencializar estratégias de ação conjunta para o fomento de políticas públicas de educação ambiental e da educação ambiental nas políticas públicas, partindo dos pressupostos e princípios do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e da Carta da Terra, além de se referenciar numa análise crítica da Política Nacional de Educação Ambiental. Os objetivos e mecanismos de funcionamento da REAPOP estão descritos no Acordo de Convivência da Rede. Qualquer pessoa que atua na área pode se tornar membro, desde que concorde com seus princípios. Mais informações podem ser encontradas no site, cujo link eu vou divulgar durante o nosso encontro virtual aqui no chat. A REAPOP integra a malha da REBEA, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, que articula um conjunto de redes e atores sociais que atuam na educação ambiental do Brasil desde 1993, tendo participação ativa na formulação, avaliação e acompanhamento do Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA, e exercendo uma forte influência, através das redes da sua malha, nas políticas públicas de diversos municípios e estados. As informações sobre a REBEA estão disponíveis no site, cujo link também vou divulgar durante o nosso encontro virtual. Desculpe. Hoje, em nosso quinto encontro, nós teremos uma troca de experiências, diversidade de olhares e relatos de dinâmicas das políticas públicas de educação ambiental dos seguintes territórios: da cidade de Itajaí, apresentada por Raquel Orsi, que é pedagoga, educadora biocêntrica, mestre e doutora em educação pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, técnica da Coordenadoria Regional de Educação em Itajaí, Santa Catarina, onde coordena os núcleos de educação ambiental nas escolas, as convidas, e o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região Hidrográfica 07 de Santa Catarina. Uma experiência com certeza interessante que ela vai relatar e que agrega um elemento a mais em relação às experiências anteriores, porque ela interage com uma organização de gestão de recursos hídricos, no caso da bacia hidrográfica dessa região. Da cidade de Cruz das Almas, que será apresentada por Renato Almeida, que é biólogo, mestre e doutor em oceanografia pela USP, docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, diretor de projetos do Instituto Bioma Brasil, coordenador do projeto Comunidades e Meio Ambiente, que visa construir, pela via multicêntrica, a política municipal de educação ambiental de Cruz das Almas. Também uma experiência com certeza interessante, que vai diferir um pouco das anteriores, porque o Renato vai relatar uma experiência que está em curso, que ainda não está concluída, mas que está se dando
de discussão para implementação, implantação e implementação da política. E da cidade de Itu, onde dizem que tudo é grande, né? Até os sanduíches, que será apresentado por Carlos Diego, cientista social, MBA em governança de TI em sustentabilidade pela USP, mestre em gestão e regulação de recursos hídricos pela Unesp, diretor da ONG Caminho das Águas e presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Itu. Também uma característica própria, específica de uma trajetória, de uma experiência, porque aqui o Diego, apesar de ser educador ambiental e ter construído a trajetória no movimento socioambiental, está fazendo essa interação com a política cultural do município. E o mediador serei eu, Fidelis Paixão, membro da Facilitação Nacional da REAPOP e da REBEA. Os nossos encontros possuem 1h30 de duração, com 4 rodadas de interações, quando cada convidado tem 5 minutos de fala. Na primeira rodada, a convidada e os convidados falam sobre sua trajetória pessoal, como se deu o envolvimento com políticas públicas, fazendo uma breve apresentação do seu território, ressaltando as dinâmicas e conflitos socioambientais que desafiam essas políticas públicas. Na segunda rodada, a convidada e os convidados apresentam um panorama geral da política pública de educação ambiental do seu território, levando em consideração os elementos da sua institucionalidade, participação, controle social, gestão e financiamento. Na terceira rodada, a nossa convidada e os convidados continuarão falando sobre o conteúdo da política pública em relação aos seus objetivos fins, destacando especialmente a conexão com os documentos gerais, tais como a Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental, os elementos centrais sobre as atividades formativas que têm sido executadas, o público-alvo, avaliação, monitoramento e as intervenções sociais decorrentes. Na quarta e última rodada, serão apresentadas as considerações finais sobre os desafios para o movimento socioambiental, as redes e coletivos de educadores ambientais atuarem na mobilização, implementação e aperfeiçoamento das políticas públicas. Você que está nos assistindo é muito bem-vindo, muito bem-vinda, pode participar através do chat com perguntas ou ponderações. Se não houver tempo para a resposta de questões específicas, solicitamos aos convidados e à nossa convidada que possam fazer isso posteriormente no próprio chat. Os vídeos dos encontros ficam disponíveis na fanpage e posteriormente já serão carregados no canal do YouTube da REAPOP, que nós estreamos esta semana, onde já está disponível o vídeo do quarto encontro virtual. Bom, estou vendo aqui muita gente bacana, já começando com a Viviane Amaral, que eu não vejo há muito tempo, quero mandar um abraço, está em Florianópolis, bem-vinda. Mariana, Dora, uma série de pessoas que a gente vai apresentando aqui no decorrer da nossa live. Sejam todas e todos bem-vindos. Nós vamos começar. Hoje nós invertemos aqui o papel. Nas lives anteriores teve lives aí que eram só mulheres e eu no meio. Hoje a Raquel está aqui, né? Essa live, para não ficar totalmente masculina, ela está aqui e eu tenho certeza que nós vamos gostar muito de ouvir a experiência da Raquel. Vamos começar com a Raquel falando sobre a sua trajetória, Raquel. Pode ligar o seu microfonezinho. Ele está ligado, tudo certo? Tá, estamos. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer, né, uma honra poder estar nesse ambiente, né, com tantas pessoas tão especiais. E ao Fidelis, ao Renato e ao Diego, assim, meu boa noite. Tenho certeza que será uma noite com muito diálogo, com muitas trocas de experiências. Então, eu sou a Raquel, educadora ambiental, educadora biocêntrica, moro em Itajaí, na cidade que muito é conhecida como a cidade que tem algumas questões de enchente. Em 2008 saiu muito na mídia, né? Ela fica dentro do Vale do Itajaí, próxima de Florianópolis, próxima de Joinville, de Balneário Camboriú, onde a nossa colega Viviane, semana passada, representou a nossa região aqui também. E é com muito carinho, compromisso, que venho hoje representar várias pessoas, né? Então,
Aqui eu trago e represento todo o grupo de trabalho de educação ambiental aqui da nossa região, do RH07, e também as nossas escolas, a nossa coordenação regional de educação, são nossos professores e alunos através da Convive. Então, assim, a nossa cidade, ela se situa, então, como eu coloquei, no Vale do Itajaí, e ela é rodeada de várias cidades próximas, né? E eu, enquanto educadora ambiental, eu iniciei todo esse trajeto em 2003, quando eu entrei na coordenadoria, na época a gerência de educação, para trabalhar com as questões ambientais, com o projeto Ambial. E nesse encontro, ao entrar na secretaria, eu também encontro a universidade, a Univale, através do professor Guerra e do professor Erno, pelo grupo de trabalho de educação ambiental, dos GEAs, né, de Pesquisa, Educação, Estudos Ambientais e Sociedade, aonde iniciou toda a minha trajetória, no caso de estudo, e até hoje, como pesquisadora, atuo nessa área, principalmente na formação de educadores ambientais, onde se concentrou toda a minha pesquisa e atuação. E com isso, né, venho trabalhando já há quase 17 anos com todo esse grupo, com essas pessoas que fazem tão importante a vida e a parte realmente do trabalho, aliada com tudo que a gente acredita. Então, assim, representar hoje aqui é uma grande responsabilidade, projetos, atitudes, ações que a gente já vem desempenhando já há algum tempo nessa jornada, através, né, do grupo de trabalho de educação ambiental e também do grupo das convidas. As convidas, elas iniciaram em 2003 também pelas conferências infanto-juvenil pelo meio ambiente. E a partir desse movimento, nós iniciamos um trabalho com os jovens, e em 2006 os jovens pedem, né, através da união deles e desse encontro com todos os representantes do Brasil, a primeira carta aonde se formou a Convida. Então, as comissões de meio ambiente e qualidade de vida, onde os jovens sugeriam esse movimento, para que cada unidade escolar pudesse ter esse núcleo de educação ambiental. E o Estado de Santa Catarina, já há algum tempo, já há mais de 30 anos, tem a sua proposta popular de Santa Catarina, e a educação ambiental é algo que se vem colocando já há muito tempo, né, nessa trajetória, colocando em ênfase o estudo e as ações. Então, é algo que vem continuamente sendo abordada e trabalhada, tanto nas escolas, né, e também nós temos dentro da nossa política, no Estado de Santa Catarina, e o programa e a CIEA, né, e através da CIEA que surgiu todo o movimento, tanto do programa, para que esses grupos de educação ambiental se tornassem os braços, né, no nosso território. O RH07 é colocado porque é dividido por regiões geográficas. Então, nós temos tanto do Vale do Itajaí, do Comitê do Itajaí, como do Comitê do Rio Cambori. E nesse sentido, nossos encontros, né, do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, ele acontece a cada bimestre, e em virtude agora de toda essa pandemia que nós vivemos, nossos encontros encontram-se virtuais. Já? Já fui finalizando aqui, mas aí, então, nesses encontros virtuais, a gente está dando continuidade ao trabalho, né, onde nós temos uma temática sempre, enquanto grupo da nossa formação interna, de conhecer a realidade, são itinerantes, então, eles compõem 54 municípios, só que a gente não tem esse alcance todo. Atualmente, Viviane, Raquel, desculpa, eu estava lendo ali que a Viviane está comentando no chat sobre a região hidrográfica, mas eu queria te perguntar uma coisa, Raquel, que é o seguinte: quais são os principais conflitos e problemas socioambientais que vocês enfrentam no território, para os quais a política pública precisa dar resposta? Sim, os principais conflitos que nós colocamos aqui, nós temos uma diversidade muito grande. Então, tem a questão do litoral, né, que tem uma ocupação muito grande,
e temos outros lugares que não tem tantas pessoas assim, no caso, né? E a questão da água aqui é a que nós mais sofremos, né? Ou a gente sofre com enchentes, ou tem agora o período de seca. Então, são parcerias que a gente faz, por isso que o Comitê de Bacia, ele faz parte desse grupo de trabalho e é colocado também porque são conflitos que a gente tem, né? A ocupação do solo, né? A questão também da má ocupação do solo, e aí às vezes nem chega a ser um grande volume de chuvas intensas que acontece, e aí onde há os alagamentos, né? Pela própria construção, e se for ver a parte do vale, como ele é encaminhada, o rio Itajaí Sul, ele é um grande rio e comporta vários nos seus afluentes, e é onde vai tendo os alagamentos em toda a região. Obrigado, Raquel. Renato, fala para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou a se envolver com políticas públicas, educação ambiental, e também um pouco sobre esses conflitos e as dinâmicas socioambientais que se dão no seu território. Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite, Fidelis, um abraço aí a Raquel e ao Diego. Eu sou biólogo, licenciado pela Federal do Espírito Santo, né? E aí, toda a minha pós-graduação, minha trajetória foi em São Paulo, com oceanografia. Mas eu sempre trabalhei com manguezais, com estuários, e invariavelmente a gente tem sempre muito contato com as comunidades tradicionais. A minha trajetória, ela começa no contato com um grupo ceramista no Espírito Santo, que faz as panelas de barro da Muqueca Capixaba, que outro dia a Andressa estava aí comentando, né? Naquela ocasião eu fui orientado pela professora Tânia Mares Simões do Carmo. Em São Paulo, junto ao Laboratório de Bioecologia de Manguezais, trabalhei sob a orientação da professora Yara Scheffer-Novelli, e ali eu tive a oportunidade de expandir os horizontes, né? Ali eu descobri como que um pesquisador pode se aproximar e contribuir diretamente com documentos importantes junto ao Ministério Público, Ministério do Meio Ambiente. Nós enfrentamos alguns desafios relacionados à cassinicultura, a criação de camarão na zona costeira, e o tempo todo nossas pesquisas e nossa militância precisava ajudar a responder alguma dessas questões. Isso foi muito importante, eu mergulhei um pouco na antropologia, no turismo, eu tive a oportunidade de enxergar o mundo, talvez, por diferentes prismas, e talvez por isso eu me sinta hoje muito generalista. Passei um tempo morando também no Ceará, onde tive a oportunidade de conhecer os movimentos sociais muito fortes na zona costeira, o Fórum de Desenvolvimento da Zona Costeira do Ceará, junto com algumas ONGs, como o Instituto Terramar, e a pressão que se faz, ou como fazer essa pressão em função de demandas, de políticas, né, para determinados setores, especialmente da pesca e a gestão costeira de modo geral. Voltei para o Espírito Santo, tive uma experiência como subsecretário de Meio Ambiente na cidade de Cariacica, que é a cidade mais populosa do Espírito Santo. Foi curta, mas eu tive a oportunidade de ver a gestão por dentro, né? O telhado de vidro. Então a gente tive a oportunidade de observar as limitações, as fragilidades, e começo a trilhar um caminho importante, que é pensar um projeto, uma agenda ambiental para a cidade, né? E aí tive a oportunidade de conhecer uma experiência na Guatemala, trouxemos isso para o Brasil por meio de uma ONG, o Instituto Bioma Brasil, do qual eu faço parte, e é uma experiência com um guia didático fantástico, chamado Os Maravilhosos Manguezais do Brasil. Trabalhamos isso junto ao Ministério durante um tempo, e esse guia continua até hoje sendo aplicado em processos formativos em municípios da APA Costa dos Corais, por exemplo. Mas temos experiências também em São Paulo, também no Espírito Santo e aqui na Bahia. Há 10 anos eu vim para a Bahia. Estou morando aqui, sou docente na Federal do Recôncavo da Bahia, e desde 2013 eu passei a ser credenciado junto ao mestrado profissional em gestão de políticas públicas e segurança social. E aí, definitivamente, a minha ação precisava ser mais interventiva, propositiva, né, refletir sobre as políticas ou a ausência delas dentro do meu território. O Recôncavo é plural, tá?
os viajantes que aqui passavam chamavam isso aqui de recôncavos, no plural, porque havia, assim, de fato, uma pluralidade identitária. Eu estou numa região do recôncavo, talvez considerado recôncavo farinheiro, né, por conta da produção de mandioca, de subsistência, mas há cerca de 10 anos essa cidade, Cruz das Almas, hoje com 65 mil habitantes, ela passou a ser a sua economia ditada praticamente pelo setor de serviços, mas o setor primário, especialmente a agricultura, é muito forte ainda, tá? Especialmente fumo, é uma das regiões de maior projeção fumageira na Bahia, também de cítricos, tá? Muito relevante. Então, são duas culturas importantes na nossa região. Acho que os conflitos maiores são de toda ordem, como uma boa parte do país, um município ainda pequeno, que carece de algumas estruturas, especialmente ainda saneamento. Não temos uma política municipal de educação ambiental, e é isso que nós queremos trabalhar, vamos falar no próximo bloco, tá? Então, essas são as demandas principais da cidade. Saneamento, a necessidade de nos articularmos com as comunidades, as associações rurais, né, pensarmos a pequena produção rural familiar também. Renato, muitas pessoas que estão participando dos encontros virtuais, a gente tem recebido mensagens de pessoas dizendo: o meu município não tem política, mas aqui não tem nada ainda. E acho que a sua grande contribuição hoje vai ser ajudar essas pessoas a compreenderem o caminho das pedras e das águas no processo de mobilização social para fomentar essa política. Então, eu sei que vai ser muito rico. Obrigado por sua participação. Tá ótimo. Agora me responde uma pergunta que eu não consigo ficar sem fazer uma zoeira. O sertão vai virar mar ou não? Curiosamente, o Recôncavo é um acidente geográfico costeiro, mas culturalmente há uma forte identidade com o sertão aqui, por incrível que pareça. Nós estamos bem no limite da Mata Atlântica com a Caatinga. Legal, interessante. Que bom. Bom, vamos ouvir o Diego. Carlos Diego, esse jovem aí que cresceu na trilha da educação ambiental, das políticas socioambientais. Obrigado por estar aqui, Diego. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória. Salve, Fidelix. Grato, pessoal. Prazer, professora. Professor, muito aprender com vocês. Só na apresentação já muitas ideias e muito checklist, muita anotação de coisas para estudar depois, né? Eu entrei no que eu poderia dizer da cena de educação ambiental em 2003, com as mobilizações da Patrícia Otero, da Valéria, aqui na cidade de Itu, no enraizamento da REPEA, né? E sempre muito conectado com os coletivos jovens de meio ambiente, né? Que traz essa perspectiva de atuação de formas de coletivo, né? Não necessariamente com CNPJ ou institucionalizados, né? E aí, desde então, a gente já andou, consegui participar de muitos processos, muitas coisas que dou muito carinho até hoje, né? E que traz, hoje em dia, a gente está enfrentando algumas dificuldades além da pandemia, né? Eu entendo que a cidade de Itu, ela está no meio de 3 grandes cidades, né? 3 grandes processos de muito consumo, e vendo as respostas no chat, vendo as provocações sobre os conflitos, eu acho que a gente vive o mesmo, né? Monocultura, poluição e canamento de rios, assim, todo mundo, muitas obras de destruição, poucas obras de renovação ou revitalização, ou até um termo mais recente que eu gosto muito, que é de regeneração. Então, a gente tem um cenário aí que eu acho que é global, de dificuldades e de processos de busca de soluções. Eu tenho felicidade de participar de coletivos na cidade que formam a Baia Hackerspace, por exemplo. Então, é um espaço sem reuniões, sem uma organização muito forte, mas um espaço muito criativo, conecta muitos tipos de pessoas, a diversidade é grande, gosto desse tipo de ambiente.
onde a gente pode enfrentar problemas pequenos ou problemas grandes, e isso depende muito da dinâmica da rede social ao qual a gente está imerso, não necessariamente de uma vontade específica, né? E gosto disso. Eu acho que é bem esse a contribuição que eu posso trazer aqui, né, de como fazer uma educação ambiental não formal, porque o ponto que une a sociedade de uma forma como um todo, que eu imagino, o que eu gosto de refletir são sobre como a gente fazer políticas públicas no século XXI, com a pressão do cenário privado muito forte, né? Então, eu gosto muito do termo e da ideia, do conceito de bem comum, né? De enfrentar esses desafios de cuidar da nossa natureza, de cuidar das nossas pessoas, de cuidar das nossas tecnologias, mas de uma perspectiva permeável entre o público e o privado, né? Assim, a gente pode dar espaço para muitos tipos de manifestações e de práticas que estão sofrendo, né, antes da pandemia e até durante a pandemia, principalmente. Obrigado, Diego. Bom, vamos para a nossa segunda rodada. Estou vendo muita gente amiga e conhecida aqui. Eu não vou citar nomes para não ser injusto, mas eu não posso deixar de mandar um abraço para minha eterna e sempre orientadora Marilena Loureiro, que está aqui participando com a gente. Espero que a gente possa, no mês de agosto, fazer um dos nossos encontros virtuais temáticos sobre educação ambiental na Amazônia. Eu sei que vai ser muito legal. E, claro, lógico que a professora Marilena Loureiro já é personalidade convidadíssima. Gente, obrigado a todos vocês que estão participando. A gente vai para a segunda rodada, com a Raquel falando sobre a política pública de educação ambiental de Itajaí, como ela é institucionalizada, como se dá a participação, como se dá o financiamento, enfim, começando a apresentar para a gente um pouco dessa política aí de Itajaí e região. Certo, então. Então, aqui na cidade de Itajaí, nós temos a política, fizemos todo um trabalho na época com várias instituições, mas até o momento o nosso programa de educação ambiental ele está entre a Secretaria da Educação e a Secretaria do Meio Ambiente, porque teve um impasse na questão dos recursos. Então, até o prezado momento, apesar de ser todo construído coletivamente, com um grupo, o programa ainda não está instituído. E, como eu falei do nosso grupo de trabalho de educação ambiental, nós, nos nossos encontros, nós mobilizamos para que cada município possa ter a sua política e o seu programa, né? Então, para que fortaleça os territórios. Então, o grupo de trabalho é uma forma de nós estarmos conversando com representações das instituições que fazem parte para incentivar isso. Então, nós temos nesse trabalho, nesses municípios, digamos assim, que 10, eu não tenho um número preciso, mas uns 20 municípios já têm o programa instituído e também a própria política. Então, o Comitê de Bacia do Vale do Itajaí, através do projeto Piava, fez um grande movimento alguns anos atrás para que se fizessem a implantação desses programas e das políticas em cada município, porque a gente sabe que trabalhando de uma forma em rede, as ações se tornam-se mais fortalecidas. Então, nosso grupo de trabalho, ele tem também como um dos objetivos a gente estar conversando e fazendo com que em cada município possa ter esse movimento, né? Então, a gente o próprio, uns 2 anos atrás, nós fizemos toda a formação para que esses grupos de trabalho a nível do Estado, eles fossem novamente reativados. Porque ficou algum tempo, desde 2009, nós já estamos há 11 anos nesse trabalho, enquanto grupo de trabalho, que nesse movimento desses 11 anos, só 2 grupos ficaram ativos. Então, foi feito todo um projeto, onde o GTEA RH07
ele promoveu em todo o estado para reativar esses grupos de trabalho. E uma das pautas do próprio grupo era estar fazendo seu próprio regimento, incentivando a cada região poder ter esse diálogo entre as instituições para que se fosse instituída a política e o programa nos seus municípios. Até esse ano, nós conseguimos fazer uma reunião na cidade de Timbó, e lá, no movimento da SINDIV, que existe essa instituição, foi comentado todo o trabalho em que eles estavam fazendo nos municípios consorciados para ter a política e o programa. Então, durante esse ano, a gente já viu algumas instituições já fazendo essa importância, né, de estar trabalhando tanto a política como o programa. Então, por isso que é importante a gente trabalhar em rede, nós se reunimos para poder ampliar esses debates. Então, aqui em Itajaí, por enquanto, estamos com esse impasse do programa, né? Estamos tentando viabilizar, esses são os desafios, né? Que quando parte para a questão do recurso, é que é o nosso impasse. Raquel, pelo que eu entendi, você tem uma missão bastante ampla no programa que você coordena, porque você não cuida só da educação ambiental nas escolas, você também está fomentando a política e o programa nos municípios, não é isso? Como é que Sim. se dá o link entre, por exemplo, as convidas, o trabalho feito nas escolas e essa articulação mais ampla que vocês fazem? Então, esse é um pouquinho do nosso desafio, né? Porque como eu sou professora, eu trabalho na educação aqui em Itajaí. E o grupo de trabalho é um grupo com várias instituições. Então, como nós temos a CIEA, temos a política estadual, o programa estadual, ele converge para que aconteça a educação ambiental, seja uma atuação nas escolas, nas unidades escolares, né? No caso, né, tanto das diretrizes curriculares que nós temos a nível nacional, temos também o programa e a própria política. E a gente sempre tenta fazer os encontros e a mobilização. Então, vou tentar colocar um exemplo do que aconteceu ano passado. Nos encontros da Convida, nós também trouxemos os parceiros do GETEA, que fazem parte desse grupo, né, amplo de 50, no caso nós somos uns 20 municípios participando, em que a gente traz uma ação para dentro do município ou conhecimento. Então, ano passado nós trabalhamos com a questão do primeiro diálogo sobre água e agrotóxico. Nós realizamos esse encontro dentro de uma unidade escolar aqui da região de Itajaí, para que pudesse haver junto com o Ministério Público, né, porque é um assunto muito importante também aqui na nossa região, e em todo o Brasil também a questão do agrotóxico, porque existe um trabalho junto com o Ministério Público sobre uma pesquisa sobre o uso do agrotóxico, né, como um todo. Então, a gente fez dentro da unidade escolar e faz essa ponte com os professores e alunos. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando e atuando. Não sei se eu consegui exemplificar um pouco desse contato, né, que a gente tenta fazer entre a Coordenação Regional de Educação, junto com as instituições parceiras, secretarias municipais de educação também da região, e tentar, claro que nem sempre os educadores conseguem fazer parte do grupo de trabalho pela própria distância, ou uma representação da educação do município fazendo parte do grupo de educação ambiental, para que a gente possa realmente começar a trabalhar em rede e movimentar e trocar as experiências, né? Por isso que é tão importante os encontros, para que a gente possa conhecer o trabalho de cada região, de cada município. Perfeito. Que bom que vocês estão conseguindo caminhar nesse desafio, porque de fato é um desafio conectar diferentes áreas de políticas públicas, fazer essa articulação interinstitucional, não é algo muito comum, principalmente nos territórios municipais no Brasil. Em termos federais é até um pouco mais comum, mas em territórios locais, às vezes uma secretaria é do lado da outra e não conseguem conversar, interagir nas suas agendas e objetivos e ações planejadas. Então, imagina o tamanho do desafio que você está enfrentando aí com o grupo de trabalho. Renato, começa falando para a gente, então,
como foi que vocês começaram a dar os primeiros passos para fomentar a política pública de educação ambiental de Cruz das Almas? Lembrando a quem está chegando agora que Cruz das Almas ainda não tem uma política e o Renato está aqui exatamente para mostrar o caminho das pedras e das águas e dos ventos e do fogo e de tudo para quem quer construir a política pública do seu território. Certo. Fidelis, a minha trajetória na oceanografia, apesar dessa trajetória, eu estou concursado para educação, aplicada às ciências agrárias, ambientais e biológicas. E esse trânsito me levou para a interface do ensino de ciências e para a ecologia. Eu encontro a educação ambiental. Ao longo dos últimos anos, seja na graduação ou na pós-graduação, enquanto universidade, a gente tem desenvolvido estudos e feito proposições, ora para enfrentar o problema da dengue, das arboviroses, ora para enfrentar problemas de saneamento, como gestão de resíduos sólidos, e outras coisas mais, inclusive curricular, né, educação ambiental nas escolas. Trabalhei um tempo, fui conselheiro, melhor dizendo, de unidades de conservação, fui conselheiro no Conselho de Educação da cidade. Uma hora eu precisava começar a enfrentar esse desafio. E eu tenho o privilégio de, nesse momento, eu estou aqui representando um grupo também, né? Então, eu tenho a Marcela Santos, que é uma pedagoga, que está fazendo mestrado numa instituição privada, né, da rede privada da cidade, e quer trabalhar, quer saber educação ambiental, como é que está isso nos anos iniciais da cidade. Tenho a Tamires Passos, que está muito preocupada em pensar um programa de educação ambiental para a nossa cidade, que ainda não tem. Tenho a Thaís Oliveira, que é outra também no nosso mestrado em gestão em políticas públicas, que está preocupado com os processos de gestão e como que o Conselho Municipal de Meio Ambiente está trabalhando. E temos ainda a Micaele Santos, que é a nossa estagiária, que está junto nos dando todo o suporte. Essa era a condição ideal para eu reunir toda essa equipe em torno de um projeto de extensão. Então, nós integramos as ações, criamos um projeto de extensão chamado Comunidades e Meio Ambiente. Tá? Embora a cidade não tenha uma política municipal, uma forma de lei, nem um programa, nem tampouco é uma tábua lisa, né? Existe uma lei orgânica do município que já falava da necessidade da inserção da educação ambiental no currículo escolar, das escolas, criou um Fundo Municipal de Meio Ambiente, 1990, já criou um Fundo Municipal de Meio Ambiente, tá? Temos o Conselho de Meio Ambiente, com o regimento interno, temos um código de posturas, temos o Código de Meio Ambiente, que fala um pouco sobre a dotação orçamentária, como que esse orçamento cai no fundo, tá legal? Então, e temos, por exemplo, o programa Despertar, que é um programa que trabalha muito próximo às escolas da zona rural e que foi fundamental para alavancar e mobilizar as escolas do nosso município para a Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente, né? Nós participamos ativamente acompanhando todas as etapas e graças ao programa Despertar, com o apoio da Secretaria de Estado, a SEC, Bahia, nós conseguimos alavancar essas ações. Então, veja, era preciso começar. Eu não posso ficar mais esperando que o poder público tenha a iniciativa. Vamos empurrar esse negócio. E como é que nós vamos fazer isso? É pela via multicêntrica. Não é o Estado que está no centro desse processo. Então, nós começamos a reunir as associações de moradores na zona rural. Você está falando coisas muito fortes e muito interessantes, por isso até que eu abri a tela, porque você está falando coisas muito interessantes e que as pessoas podem aproveitar. Você disse que a política pública é multicêntrica. Fala um pouquinho sobre isso. Nós estamos muito acostumados em ficar esperando que o Estado tome a iniciativa de se criar uma política, né? E uma política, ela nem sempre é muito igualitária, às vezes ela pende mais para um lado do que para o outro, né? E se o poder público tem outros interesses, se o Estado tem outros interesses, eu não posso ficar esperando. Então, nós estamos começando a criar um movimento fora da prefeitura, é um projeto que nasce na universidade, nós estamos tentando reunir as associações de moradores. Quero te fazer uma outra pergunta em forma de desafio, que é o seguinte: você tem uma trajetória acadêmica consolidada, você
é mestre, é doutor, é professor de uma universidade, coordena um grupo de pesquisa, está implementando um projeto de extensão, que é esse que você está compartilhando aqui com a gente. Isso é muito bacana. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre a academia e a sociedade, porque o que a gente vê, na maioria das vezes, é a academia falando para si própria, dentro dos seus próprios muros. A discussão é sempre conceitual e nunca parte para o campo do saber fazer, da ação, fica só na reflexão, né? Tem uma dificuldade de absorver o conceito de praxis, né? Que é aquele conceito que alia a reflexão à ação. Como está sendo essa experiência de quebrar os muros aí da academia e conversar com as pessoas normais? Bom, eu me sinto muito à vontade, porque eu já tenho algum exercício dessa prática desde a minha graduação, está na minha formação isso, tá? Mas eu reconheço, eu tenho um telhado de vidro. Toda universidade brasileira ainda é muito fechada. E olha, nós somos considerados aqui como uma cidade universitária. E nós temos, se você reunir todos os doutores da minha universidade, nós temos um centro de pesquisa da Embrapa, mas os doutores da Embrapa e os doutores de outras instituições privadas de ensino superior, nós temos o quê? 400 doutores numa cidade de 65 mil habitantes? Esse adensamento de doutor que você tropeça na rua todos os dias? Então é claro que nós temos responsabilidades, a universidade precisa ir lá fora, mudar, desafiar essa realidade, mas eu não tenho fórmula mágica, Fidelis. Eu costumo fazer a comparação com um piloto, né, de Fórmula 1, que ele vira para a direita, ele vira para a esquerda, está a 300 por hora, ele sabe que tem que virar para a direita ou para a esquerda. Eu não tenho certeza onde isso vai me levar, se é para a esquerda ou para a direita, tá? Mas é preciso continuar e começar esse movimento. Tem mais para falar aí pela frente. Porque até como diz aquela frase célebre, o caminho se faz na caminhada, né? A gente precisa ter essa flexibilidade, de estar olhando e interagindo com a conjuntura. É isso que a educação ambiental contextualizada e crítica propõe, inclusive. Você quer completar? A recepção está sendo muito boa. Depois eu vou comentar um pouco dos eixos. Nós fizemos diagnósticos com as comunidades. Estamos em um processo formativo com os professores da região, mas falta um eixo importante que é atingir o coração dos gestores. Vamos falar depois. Tá bom. Ok. Enquanto isso, vamos ouvir o Diego falar um pouquinho dessa rica experiência também que deve estar acontecendo aí, dessa relação interinstitucional entre educação ambiental e cultura. Diego, está com a palavra. Massa. Eu acho que, seguindo um pouco a orientação dessa etapa, né, a gente tem a Constituição acima de tudo, processo que é um conjunto normativo que é difícil de ser, de acontecer entre a diversidade dentro do Brasil. E aí vai caindo, política estadual. Em Itu a gente tem política municipal e tem decreto municipal também de educação ambiental. Mas eu confesso que eu não conheço quais são as atuações que acontecem em nível local da política mais oficial, né? Conheço o dia a dia, assim, de ver muita gente nova entrando para o processo e tendo dificuldades em comum, e aí a gente pode ir juntando pessoas e através de um padrão meio quase que natural da sociedade de se organizar, que é a rede, né? Eu conheço aquele que me conhece. Quando a gente tem espaços abertos, espaços onde as pessoas podem ampliar esse vínculo entre elas, né, a gente consegue ter mais solução, né, para problemas mais pontuais. Então, no cenário de educação ambiental específica, eu vejo na minha cidade ou nas cidades aqui do interior, onde eu convivo mais diretamente, eu vejo processos mais de gabinete, assim, né, um esforço muito forte, seja acadêmico ou seja dos gestores públicos, mas pouco entrando em contato com o cenário das necessidades que a gente está tendo nesse século, no dia a dia, né, da pejotização do mundo, assim, as pessoas não podem mais, seja na cultura ou no meio ambiente, elas não podem mais buscar um avanço no desenvolvimento das suas potencialidades, né, se ela não estiver amparada por instituições. Então, a gente tenta reformular as nossas instituições para que elas deem amparo para as iniciativas múltiplas.
eu vejo, dentro do conceito de resiliência, eu gosto muito da ideia de que a gente também, para construir um cenário de maior abundância, a gente não pode sair destruindo tudo, né? Mas é difícil a gente não destruir aquilo que ainda não se consolidou também. Eu ouço com muita preocupação a palavra participação, quando eu vejo que é muito importante as pessoas terem autonomia para a execução. Não dá para ter representantes que representem a sua vontade ou processos que façam pelos outros, né? Todo mundo quer participar, se não participa, se não tem ali os comandos todos na mão, as pessoas tendem a relaxar do processo, né? Aí, por isso eu gosto muito de observar sobre questões cibernéticas, né? Estamos aqui conectados por tecnologias, as nossas casas são amparadas por processos tecnológicos, e entendo que as atuações de todos visam manutenção de uma melhor relação com o meio ambiente, uma melhor relação com os processos que constroem a vida, né? Que constroem o mundo. Então, eu vejo que, às vezes, quando as gestões das políticas elas são levadas naquele cenário de um cede de um lado, outro cede do outro, o mundo como um todo sai perdendo, né? A gente consegue ter uma política local que foi interessante para, em alguns sentidos, assim, ampliou alguns usos rurais, que era uma demanda da sociedade rural, só que, por outro lado, canalizou 2 rios no centro de uma cidade que há mais de 300 anos tem relatos de falta d'água, né? A gente sofreu muito na seca de 2014. Por isso que eu vejo muito as barreiras de participação. A minha atuação no cenário de educação ambiental é sempre contornando as barreiras de participação. Quando os processos dito em rede se tornam hierárquicos, eu começo a ter dificuldades, vejo que as pessoas onde eu comungo mais também começam a ter dificuldades quanto a isso. Quando a gente começa a ter limitantes fatores práticos do dia a dia, mas também porque é uma cultura que a gente está começando a exercitar, né? Agora que a gente está tendo 10, 20 anos, 30, aqui em Itu, a gente tem a AIPA, Associação Ituana de Proteção Ambiental, estava na ECO 92, enquanto a professora Silvia Chapis, que estava viva, ela ensinou muito a gente, né, os meandros da atuação, e uma busca mais focada, né, em contratos onde a gente pode fazer ações mais individuais, assim. Se você consegue, como todas as experiências estão mostrando aqui, você consegue ter diversidade de atuações, o maior desafio que eu acredito que todas as políticas públicas estão tendo é de consolidar essas diversidades de atuação num processo que você possa normatizar, né, escrever e deixar para a posteridade. Assim, acho que é a maior dificuldade de uma forma geral. Diego, você falou sobre 2 coisas muito significativas. Uma é participação e outra, me fugiu a palavra agora, sistematização dos processos. Mas como é que vocês lidam com essa questão da baixa participação das pessoas por conta ou do descrédito ou por conta do não ter acesso aos instrumentos adequados ou por conta da falta de empoderamento? Como é que vocês lidam com esse problema da baixa ou da pouca participação social? Eu vejo a baixa pouca participação nos cenários mais desejáveis, né? Assim, no que as construções historicamente realizadas, elas dão para a gente políticas estaduais, políticas de território, mas a vida, de uma forma ou de outra, ela continua acontecendo, né? Então, não adianta você regularizar a outorga da água de um jeito ou de outro, e se você sair fazendo mapeamento de nascentes, você sair acompanhando todos os riozinhos, você vai ver que poluição, outorga, ainda é uma discussão muito voltada para o interesse econômico, né, e não para a resolução de problemas, assim, ou sociedades sustentáveis, ou um tratado de responsabilidade para com a terra, que todos nós aqui já, de certa forma, já concordamos, né? Então, eu vejo que a participação do ser humano na construção do mundo é inegável, ela acontece, ela é forte, ela é o dia a dia. A dificuldade é das nossas instituições captarem isso.
gosto muito de software livre, que nos dá ferramentas muito boas com baixo custo. Gosto muito de informação aberta, consigo me envolver mais em processos que me abrem mais informação, e vejo que a minha volta é muito parecido, assim, as pessoas, quando têm informação e quando podem decidir por si, ela sempre tem um engajamento maior. Diego, você é presidente de um conselho, que é o Conselho Municipal de Cultura. Tem, assim, alguma experiência interessante que, se você não quiser responder agora, pode ser na próxima rodada, que você se lembre, que você possa exemplificar de um processo participativo interessante, bacana, construído coletivamente? Agora começou às 7 horas da noite, está tendo a nossa 33ª reunião ordinária, eu fiquei das 7 até as 7h40, e ela está numa sala aberta online, então ela está respeitando a Lei Federal 14.005, se não me engano, que autoriza reuniões virtuais para aquele cenário de quem tinha em regime de reuniões presenciais, né? E a gente está com uma política de não escolha de prioridades, assim, qualquer participação tem canais, sites, e-mails, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Jitsi, Zoom, todas as ferramentas possíveis, e a gente conta ainda com uma pessoa falando com a outra, aquela coisa de busca ativa, de permitir que a rede de vínculos, os laços, signifiquem alguma coisa, né? Não necessariamente se eu tenho um CNPJ, se eu tenho uma produção específica ou não, e não necessariamente se eu tenho dinheiro para bancar minha própria pesquisa, meu próprio exercício, né? Então, as pessoas estão juntas, estão acontecendo agora, estamos construindo o Plano Municipal de Cultura, todo ele baseado nessas questões de resiliência. Então, eu acredito que ela é uma forma intangível, assim, de tratar a educação ambiental, quando você pensa em educação ambiental como o ambiente como um todo, né, aonde a gente está imerso, o que a gente está vivendo. Perfeito. Pode continuar, só estou... Né, então, é bom, assim, quanto mais interação, eu fico mais à vontade. Bacana. Você tá vencendo o autismo, Diego? É brincadeira, é gozação. Eu estou aprendendo muito com as dificuldades dos outros grupos, com as minhas próprias dificuldades, né? Geralmente é resolvendo dificuldades que a gente consegue se abrir mais para a colaboração e se abrir mais para novidades, né? Então, quando a gente não tem medo de expor as nossas fragilidades, eu acho que o processo fica mais rico. Concordo plenamente contigo. Há uma dificuldade, tanto coletiva quanto individual, né, das instituições e das pessoas que estão se posicionando em processos coletivos, de expor as próprias fragilidades, como se isso invalidasse o processo. Ele invalida, né? O processo ele é cheio de idas e vindas, fluxos, refluxos, contradições, como dizia o Paulo Freire. Nós estamos imersos numa cultura cheia de contradições, e o nosso sonho, desejo, a nossa utopia, a nossa prática pedagógica é para superar essas contradições. Concordo plenamente contigo. Os espaços, né? Muitos espaços eles acontecem assim, não sei, a gente vê, nos últimos anos teve uma moto que anda quase 1.000 quilômetros com 1 litro de água. A gente conseguiu ver isso na cena hacker da cidade, mas teve uma dificuldade de sair desse espaço e tornar um produto para o mundo, né? Vi muito empresa de gente que gosta muito de lidar com o meio ambiente, tem dificuldade de manter esse recurso. Quando a gente consegue juntar, um traz os pallets, o outro põe a ferramenta, o outro troca a informação, aí a gente consegue ter algumas coisas que trazem vínculos mais fortes, assim, né? Tipo, um processo que não tem data para acabar, porque a gente está construindo o nosso próprio mundo, assim, e aí, depois de um tempo, alguns resultados são bem expressivos, são significativos, assim, e são despersonalizados, eles não estão caracterizados por uma pessoa, por uma produção específica, assim, né? De certa forma, compartilhado por todo mundo. Legal. Você falando isso, eu me lembrei também de uma outra frase, que diz que a paciência é revolucionária, né? É necessário exercitar a paciência nesses processos. Bom, a gente vai para a nossa terceira rodada. Quer falar alguma coisa, Diego? Não, graças. A gente vai para a nossa terceira rodada, onde a nossa convidada e os nossos convidados vão continuar falando
sobre o conteúdo da política pública em relação aos objetivos, fins, a conexão com os documentos gerais, como a Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental, as atividades formativas, o público-alvo, monitoramento, as intervenções sociais decorrentes desse processo. A gente vai começar com a Raquel, mas antes eu quero só registrar que tem muita gente participando. Esse é um encontro virtual com a maior audiência enquanto está acontecendo online. E isso é muito legal. E, Raquel, vamos lá. Então, assim, antes de iniciar essa terceira rodada, só para fortalecer essa conversa que a gente está fazendo aqui sobre quando... Ai, desculpa, agora faltou o nome. Ele falou sobre a universidade sair dos muros, né? É uma coisa que, enquanto grupo de trabalho, era algo que nós questionávamos muito, né? De como chegar na comunidade, de como atingir essa comunidade como um todo. Então, vários projetos de formação e pesquisa envolvendo as escolas e os professores foi uma forma de chegar a esse alcance, né? Então, é algo assim bem importante. E também ver o Diego falar um pouquinho sobre coletivo jovem traz muita esperança e traz grandes memórias, enquanto aqui nós também no Estado tivemos um coletivo jovem muito forte, muita atuação. E isso relembra as conferências de plano juvenil, isso relembra todo o trabalho que a gente tem feito enquanto escolas. E também ali no chat foi perguntado sobre a questão da política, se ela foi, a Bernadette, se ela foi construída coletivamente. E sim, né, foi feito várias audiências públicas em todo o Estado para que ela fosse realmente participativa, né, a questão do programa de educação ambiental do Estado. Sobre a questão dos documentos, da formação, é algo que a gente vem sempre retomando e colocando nos nossos encontros, tanto nas reuniões da Convida, quando nós fazemos os nossos encontros com nossos professores e alunos. Eu não sei se até ficou claro que as comissões de meio ambiente, elas têm uma representação de alunos e professores nos nossos encontros. E nesses encontros, nós trazemos, sim, os documentos, e também no nosso estado, como eu coloquei, nós temos um dos últimos documentos dentro da educação ambiental, a Educação Ambiental, Políticas e Práticas Pedagógicas, que também é um caminho que vem trazendo de como se tornar essa escola um espaço sustentável, né? De trabalhar a gestão, de trabalhar o espaço físico, de trabalhar a questão o tripé, né, para ser uma escola sustentável. Então, é algo assim, currículo, espaço físico e gestão. Isso é algo assim bem colocado para que as escolas possam estar refletindo e trabalhando nisso, né? E os nossos encontros do GPEA também, quando a gente fez até a formação com todos para ativar esses grupos no Estado, nós trabalhamos também esses documentos. É importante a gente retomar sempre, né? E é uma coisa assim, é um cuidado que eu venho colocando, porque a gente, para poder ter uma educação ambiental crítica, transformadora, né, esses novos olhares, a gente precisa realmente fortalecer, fazer leituras, trazer documentos que norteiam a nossa prática, as nossas ações, para que a gente pense realmente em uma amplitude, no olhar que chegue também às pessoas, né? Até no último encontro, na semana passada, que foi um dos destaques, é esse chegar a esse diálogo a todas as pessoas. Como que chegar essa linguagem? Para que a gente não fique falando para nós mesmos, né? Fazermos encontros aonde só nós mesmos estamos. Então, esse é o desafio da gente ampliar, chegar nos gestores públicos, chegar nas pessoas em todos os lugares, né? Então, esse realmente é o nosso desafio, né? De tornar a educação ambiental algo que as pessoas reflitam, né? Agora, nesse momento, tantas coisas nós estamos vivendo nessa pandemia, como está o nosso cuidado, o nosso olhar para o nosso corpo, o nosso olhar para a nossa vida, quais são as reflexões e esses encontros que a gente pode fazer, quais são as nossas escolhas, né? Eu preciso ter esse consumo, né, de determinada escolha, eu tenho essa reflexão, então são assuntos que sempre estão permeados nas nossas formações, tanto com as escolas, quanto em grupo de trabalho,
sempre colocado algum assunto e de uma forma de chegar, né, gosto de trabalhar muito com o Círculo de Cultura do Paulo Freire, de uma forma de chegar a de um diálogo aberto, realmente, do que a gente pode estar colocando, qual é o nosso alcance, o que a gente compreende daquele momento, enquanto o que eu posso fazer. Então, são reflexões e ações, tentar unir o que a gente realmente sente, o que pensa, né, com as nossas ações. Então, é algo desafiador, mas encanta pela forma que a gente vem trabalhando, pela forma que a gente vê no olhar das pessoas, no brilho, naquela modificação dos nossos alunos. Chega assim, não, olha, a gente está fazendo isso lá na escola, vamos eliminar o plástico, vamos usar caneca, sabe? Então, são tantas ações assim que a gente vem fazendo, pequenas, mas que dão um grande resultado. Raquel, uma coisa legal que você está demonstrando através da sua fala é que não há uma imposição temática por parte da coordenação ou do projeto ou do programa para a comunidade escolar, né? Que a comunidade tem a liberdade de escolher quais são os temas que lhe interessam, porque às vezes a gente decide que esse semestre a discussão vai ser sobre mudanças climáticas, e aí generaliza isso, mas as pessoas ali estavam querendo discutir, na verdade, era outra questão mais próxima da sua realidade, e aí acaba desmotivando porque não conseguem fazer a ponte. Pode continuar. É por isso que é importante, o que a gente sempre faz é a questão do diagnóstico socioambiental, né? E as escolas, o que a gente vai conduzindo nessas reuniões é que ela possa verificar qual é o seu problema, o que ela precisa atuar. Então, quando a gente faz esses encontros, nós trouxemos uma representação de alunos e um professor. Esse professor, ele não recebe nada a mais, ele recebe mais trabalho. É aquele que se identifica, que também é o nosso desafio, porque cada ano que inicia, são novos professores. A gente, quem quer trabalhar cartão vida? Como é que pode fazer esse trabalho? A gente explica, trabalha a política, trabalha todo o histórico e vamos sensibilizando esses professores, mas principalmente trazer esse protagonismo juvenil. Ouvir o nosso aluno, como é que está a nossa escola? O que a gente precisa resolver nela? Então, a gente traz assuntos e temáticas que eles podem estar discutindo a sua Agenda 21 escolar. Então, ano passado, nós trabalhamos em parceria, sempre o nosso grupo, né, ele tem, por isso que o GTEA é tão importante, porque a gente vai trazendo representações para dentro dessa área da educação. Então, ano passado, a gente trabalhou em parceria, né, com a professora Márcia, da Univai, trabalhamos a questão das hortas, da composteira em Leira, né? Então, e trabalhamos a questão do agrotóxico. Então, são temas que foram vindos dos problemas ambientais que a gente está vivendo na nossa região. Então, dali, as escolas foram desenvolvendo seus trabalhos. E no final do ano, a gente sempre faz uma socialização, o que a escola conseguiu ampliar? Qual foi o seu trabalho, né? O que conseguiu resolver? Porque a gente, às vezes, mostra uma questão, mas não consegue resolver como um todo, né? Que é a questão da falta de recursos, às vezes é difícil. Né? Então, são coisas que a gente vem atuando e trabalhando, assim, nesse sentido. Muito legal essa experiência bem dinâmica de vocês. Eu vou aproveitar que a audiência está alta aqui, porque o povo está adorando ouvir a Raquel, e falar uma novidade para vocês. A gente tem no grupo da Reapop, no Rebeando, um professor aqui da UFPA, que tem uma livraria. Tem uma livraria já há bastante tempo em Belém, uma livraria muito interessante, chamada Confraria do Livro. E hoje ele doou 2 livros para a gente fazer um sorteio aqui, olha só. 2 livros do Gadotti. Não sei se eu estou conseguindo mostrar direito, é sobre a Carta da Terra na Educação. Esse livro é maravilhoso, porque relata a trajetória de construção da Carta da Terra e aponta para elementos pedagógicos que podem ser implementados nos diversos processos educativos. E o outro é esse aqui, também do Gadotti, Fórum Mundial da Educação, onde ele relata os princípios, os valores, os acontecimentos que foram pactuados ali para uma educação vocacionada para a sustentabilidade e para a inclusão. Esses 2 livros foram doados pelo expedito da Confraria do Livro. Não sei como a gente vai sortear, eu aceito sugestões.
pode ser através de um concurso, eu não faço ideia, mas vocês vão me ajudar a definir isso aí. Eu quero agradecer ao Expedito e à Confraria do Livro. Lá no grupo do WhatsApp, tanto da Reapop quanto do Rebeando, ele colocou o número do telefone de contato para quem quiser adquirir algum material. Ele manda para qualquer parte do Brasil. E está com uma promoção super especial da editora Perseu Abramo, com desconto de 50%. E também está com um bom desconto desses livros da editora Instituto Paulo Freire. Bom, voltando, vamos lá com o Renato para falar mais um pouco sobre essas dinâmicas de elaboração da política de educação ambiental de Cruz das Almas. Bom, eu parabenizo a professora Raquel pela defesa do diagnóstico, concordo integralmente com ela. Esse diagnóstico é fundamental porque ele vai expor quais são os problemas reais da sua cidade, do seu território, né? Nós fizemos isso aqui, realizamos 7, 8 fóruns, especialmente na zona rural, reunindo as comunidades, onde cada comunidade, na sua oficina, fez esse diagnóstico, apontou problemas, apontou possíveis soluções, tá? E esses diagnósticos foram depois compartilhados entre as comunidades. Nós temos um grupo WhatsApp com representantes, lideranças dessas comunidades, um grupo de quase 40, 50 pessoas, e nós compartilhamos as experiências deles, os diagnósticos entre eles, tá bom? Ah, mas Renato, e a zona urbana? Eu tinha uma estratégia engatilhada, digamos assim, pronta, preparada, para envolver os estudantes da universidade, dentro dos componentes curriculares que eu desenvolvo. Vamos lá para a rua fazer grupo focal? Vamos lá fazer uma aula pública na praça? Essas eram estratégias que estavam prontas quando veio a pandemia, tá? Então, entre dezembro e março, nós trabalhamos com as comunidades na zona rural e ficou essa lacuna na zona urbana. Esse diagnóstico vai ser compartilhado agora com os professores. Nós já temos quase 7 encontros sincrônicos que realizamos com os professores, ia ser também presencial, tivemos que mudar tudo em cima da hora, né? E estamos fazendo esses encontros 2 vezes na semana, 2 horas, cada um desses encontros, discutindo temas de interesse da escola. E gosto muito, repito, sempre defendo, concordo com o professor Marcos Sorrentino, é importante a gente olhar a escola do muro para fora. A escola precisa olhar lá fora, né? Eu acho isso fundamental. Então, nós estamos tentando mostrar aos professores as possibilidades, abrindo janelas. Olha, que mundo existe? Existe esse caminho, existe aquele outro. Discutimos ontem sobre os espaços educadores da cidade. Descobrimos que temos uma sala verde, né? Nós temos um parque urbano com algumas ações em curso. Enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa envolver. Ora, o desenho é simples. Eu queria, em algum momento, reunir tanto os professores quanto as comunidades rurais numa espécie de uma audiência ou numa conferência municipal, até para apresentar a propostas deles, né, para validar essa proposta e botarmos isso na mesa do prefeito. É por isso que a gente não pode ficar esperando pela prefeitura. O prefeito ou a Câmara Municipal pode até dizer não, mas vai ter que levantar a cabeça e dizer não. E isso é uma política, se não quiser, né? Então, essa é a nossa forma de pressionar. Mas falta um eixo que está muito difícil, que é tocar o coração dos gestores. Nós visitamos conselhos de educação, de meio ambiente e de saúde da cidade. Conversamos com os secretários de cada uma dessas pastas. Fui à Câmara Municipal conversar com algumas pessoas. Fui ao gabinete do prefeito para dizer o que estávamos fazendo. Nem sempre fomos atendidos, mas, de modo geral, estamos tendo algum apoio, tanto da Secretaria de Educação, quanto da Secretaria de Meio Ambiente. Nesse curso de professores, por exemplo, Fidelis, eu tenho 4 pré-candidatos a vereador. Entre as pessoas da zona rural, no grupo da zona rural, eu tenho pelo menos um pré-candidato que eu já sei, que eu tenho certeza. E a gente não pode demonizar isso. Venham, vamos conversar, né? Porque amanhã as coisas precisam acontecer. E eu não sei o que vai acontecer com essa pandemia. Não se fala outra coisa nesse país a não ser uma polarização política de esquerda, direita e Covid.
Essa vai ser a campanha mais fácil para o político. Não precisa sair desse roteiro. E a gente precisa cobrar, né? Porque senão não vai sair dessa história, fica fácil. Eu não sei, na hora que acabar essa pandemia, se é que vai acabar, nós vamos entrar dentro de um processo de eleição, numa cidade pequena. Eu estou com medo, porque minhas meninas têm um projeto de mestrado. Eu posso esperar, mas elas não, né? Em algum momento isso tem que aparecer. Vai aparecer em cima da mesa do prefeito de uma forma ou de outra. Gostaria que fosse muito mais participativo, né? Mas talvez a gente tenha que cortar o caminho pela metade, por conta da pandemia, por conta dos prazos. Renato, é o que estamos fazendo. Você falou algo aí, eu não perco a zoeira nunca, é horrível isso. Você falou, nós temos que tocar o coração dos gestores, foi isso? É essa frase, tocar o coração? Que é do Marcos Sorrentino. Pois é. Às vezes a gente precisa pegar uma marreta também para despedaçar alguns corações de alguns gestores. E sim, eu acho muito legal esse processo de sensibilização que você está fazendo e realmente é necessário. Sem o envolvimento dos diversos atores sociais, do poder público e da sociedade em geral, das diferentes organizações da sociedade e até das pessoas que não estão participando de uma associação, de um sindicato, mas que são pessoas influentes, formadoras de opinião, que têm uma sapiência, uma história de vida, né? Essas pessoas precisam ser envolvidas, e acho que esse realmente é o conceito de educador ambiental que a gente quer disseminar, que educador ambiental não é aquela pessoa que tem um diploma, um curso técnico, etc., mas educador ambiental é aquela pessoa que onde está consegue estabelecer uma relação pedagógica com o ambiente, com as pessoas em sua volta. Muito bom esse processo que vocês estão construindo aí. Sim, e mesmo, Renato, que até o final do ano vocês não consigam mandar isso como projeto de lei para a Câmara, ou mesmo que se eleja um outro prefeito aí que seja diferente do que está dando apoio para vocês, esse processo já é super válido e com certeza ele vai deixar um rastilho de pólvora. Alguém até comentou aqui, eu acho que foi a Maria Bené, não sei como pronuncia, ela disse que a educação ambiental ajuda a barrar o passar a boiada. Exatamente isso. Quando a educação ambiental ela é implementada de forma crítica e contextualizada, ela ajuda a gerar pessoas com uma capacidade de crítica, de reflexão e de resistência muito grande. Se você quiser complementar, pode falar. Não, só complementar, eu acho que a experiência que eu estou tendo aqui hoje, desse compartilhamento de saberes, é eu perceber que existem vários caminhos, né? Nós queremos chegar ao mesmo ponto, estamos talvez em momentos diferentes de maturidade de uma política municipal ou territorial, mas existem diferentes caminhos e nós vamos chegar ao mesmo lugar. E fico feliz por isso, né? Vamos enfrentar os desafios um a cada vez. Isso aí. Meu amigo Guerra está participando ativamente hoje aí, ele está bem animado, quero mandar um abraço para o Guerra. Um abração, Guerra da Paz. Né? O Fidelis é o meu orientador. Não tem que falar saudácia tua, tem que saudar o meu orientador também. Claro. Não, o Guerra ele é um grande guru da educação ambiental brasileira. Sim. E ali que tu falasse a Maria Benedita, ela é da Secretaria de Educação de Florianópolis. Legal, que bom. Bom, a gente continuando nessa terceira rodada, vamos com o Diego ouvir um pouco mais sobre essa experiência, essa trajetória de Itu e região. Vou tentando abordar a pergunta proposta aqui, né, das atividades formativas, né? Eu vejo todas as escolas que eu tenho contato, todos os professores que eu conheço, eles estão fazendo seus esforços múltiplos e tendo muito sucesso, né? Não necessariamente com o grupo todo, todos os alunos, né? Mas quando conseguem ter relações um pouco mais profundas do que lidar com aquela dinâmica dentro do horário de aula, né? É muito interessante. O ano passado a gente recebeu um professor de geografia, recebeu na Capoava, lá em Porto Feliz, uma colônia rural que a gente está trabalhando, um grupo de professor para fazer aquilo que a gente acostumado a chamar de educomunicação, né? Os jovens aprenderem a fazer os próprios vídeos, aprender a fazer todo o processo de produção da sua informação
e conseguindo, quando você está vivendo ali no dia a dia, você consegue ver que novas formas de atuar consegue retirar algumas informações do passado que talvez com as formas tradicionais você não conseguiria informar, né? Ou recolher. Já no cenário da cultura, a gente está vivendo um processo bem específico, que é a Lei Aldir Blanc. Ela está trazendo para os municípios muito dinheiro de questão de auxílio emergencial, né? E aí, quando você tem dinheiro dentro de uma política pública, vamos supor, você começa a ver o que é de fato a política pública. Se ela está sendo pública, se ela está sendo política, se ela é participativa ou não, quem decide, como é a forma que está sendo gerido esse dinheiro e quais são os processos que você está conseguindo consolidar nesse dinheiro, né, com esse recurso de investimento. Eu ainda não consigo ver quais são soluções também, né, específicas, mas vejo que só o amparo legal do processo, no caso do professor Renato, aí, que está no estágio de pré-aprovação, né, de pró-aprovação de uma lei municipal, de um regulamento municipal sobre educação ambiental, a gente vê que o esforço ele tem que vir junto com questões que também não são necessariamente públicas, mas também não são privadas, né, de como fortalece identidades regionais ou identidades locais, grupos específicos, às vezes eu entendo o grupo como acima de 3 pessoas, né, mas tem outras pessoas que exigem um rigor maior para essa manifestação do grupo. Mas eu entendo que, em termos virtuais, o potencial é muito grande. A gente, há 3 meses atrás, 4 meses atrás, a gente vivenciou o governo federal retirando da Carta de Serviços Essenciais, né, da Lei de Serviços Essenciais do Brasil, a gente viu retirando saneamento, oferta de água como um serviço essencial da nação. E um dos grupos que eu gosto de participar bastante, assim, que é cheio de engenheiro e gente muito prática, né, atentou a esse fato, a gente produziu uma carta coletiva, e num dia, começou de manhã a conversa, no final da tarde a gente já estava divulgando a carta, e no dia seguinte a gente tinha mais de 3 mil acessos no site sobre essa carta, e 15 dias depois a gente viu outros grupos, né, se mobilizando sobre a questão da retirada do saneamento e da água potável, da disponibilidade da água, da lista de serviços essenciais. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, né? Muitas vezes um pequeno grupo de Zap que consegue descobrir ali naquele momento quais são as estratégias, né, de comunicação, de colaboração, quanto mais você pode produzir coletivamente, né, ele pode ter grande impacto se você tornar essa informação pública, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que a gente está tendo na implantação de qualquer política pública, quando a gente a gente fez um mapeamento daqui de Itu, a gente encontrou 23 fóruns, o que a gente poderia chamar de conselhos municipais, que são legítimos, estão dentro das leis da cidade, né? Quando você vai buscar, na prática, 2 ou 3 deles têm mais participação e envolvimento da sociedade civil, o resto não. Enfim, eu acredito que a educação ambiental ela consegue ser efetiva quando ela estiver perpassando todos esses 23, 24 cenários sociais. Quando estiver dentro das indústrias, para que não só economize na torneirinha lá também, mas para que a gestão da indústria também não fique coletando, né, ou produzindo água subterrânea e contaminando todos os aquíferos da cidade. A gente tem exemplos por todo o Brasil sobre isso, né? Quando a gente... Enfim, buscar, eu acho que é um momento de criação que a gente está tendo, um momento de pandemia, muita gente entrando com mais cabeça em cenários virtuais, isso pode abrir muito espaço de conexão, né? Se a pessoa lembrar daquela coisa que andou junto com os fóruns sociais mundiais, né? Agir global, agir local, pensar global, ou qualquer estratégia, né? Eu acho que é sempre não se fechar para a estratégia, né? Não ter a estratégia maior ela já está delimitada pelos grandes documentos, né? A Carta da Terra, os ODS, eu entendo que são os cenários onde a gente consegue ter um aceite social mais forte, né? Mas o desafio de viver no dia a dia vai do encontro de resolução de problemas, né? Específicos ou não,
mas onde é sempre necessário ter muita adaptação, assim, buscar sempre novos mecanismos, novos recursos, novas tecnologias, né, e deixar de lado algumas preocupações. O Ivo Elite fala de contraprodutividade institucional, né? Muitas vezes, para a gente manter a nossa própria instituição, a gente mata um pouco a energia do processo. Então, nas instituições que eu faço parte, assim, a gente tenta sempre, né, a primeira coisa é sempre ler a lei, é bem tranquilo quanto a lei, né, quanto a esse cenário normativo, e depois matar um pouco a própria instituição para que ela possa se adaptar às novas demandas, né? Porque a professora Raquel, por exemplo, fala do cenário de juventude, mas eu já estou, a parte de CJ já passou faz uns anos, já estou com quase 40 agora, 39. Tá vendo só o que ele acabou de falar, Raquel? Eu cresci. A gente tá imerso. Eu não podia deixar de tirar uma onda. Ô, Diego, você é um eterno adolescente. Eu também me sinto assim, acho que cada um de nós se sente, né? Sim, é aquela coisa de geração, não é faixa etária, né? Geração é quem está gerando junto. Então, se a gente consegue gerar junto com... É um esforço para mim conseguir entender as tecnologias da juventude de 12, 13, 15 anos de idade. E se eu pegar os meus gostos, eu não vou conseguir trabalhar com a quantidade de ferramentas que eu tenho, né? Se eu consigo ter espaços onde a troca é livre, aí eu consigo aprender bastante com os jovens. Eu vejo as dificuldades no meu dia a dia, né? E fico imaginando como elas devem ser para as outras pessoas, e sem contar que a gente não está falando aqui de povos tradicionais, que são milhares de outras dificuldades e opressões, a gente não está falando de questões raciais, de questões de gênero, de questões de acessibilidade, quais são as características que a pessoa, né, precisa para se manter digna. O cenário é bem complexo, assim, e eu acho que temos que nos abrir para a complexidade cada vez mais, assim, para conseguir ter mais soluções. Você parou de falar bem na hora que eu estava digitando aqui, que eu achei a ideia que deram da gente sortear os livros por nome de quem está participando do chat. Muito boa, eu acho que a gente vai fazer isso. Hoje a gente sorteia um, quer dizer, não vai dar para sortear ao vivo. Vocês vão ter que confiar em mim, na hora que terminar, ou amanhã, durante o dia, eu vejo, faço uma lista de todos os nomes que estão aí, boto um número e aí... Tem uns softwares para isso. Oi? Ah, então você vai me ajudar, pronto. Você vai me ajudar. Vamos procurar no Google junto aí, vamos descobrir. Perfeito. Combinado. A gente sorteia um para essa live de hoje, para esse encontro virtual de hoje, e outro para o próximo encontro virtual. Quer complementar mais uma coisa, Diego? Eu acho que a gente tem que... Gostaria, assim, desse complemento, né? Eu gosto muito dessa ideia dos direitos da natureza, assim, né? De como a gente vai... Se a gente já tem uma dificuldade muito forte de entender o ser humano como um sujeito da ação, a gente tem muitos... Historicamente, a vida humana é resolver problemas entre humanos, né? O desafio do século agora, mais forte, é a gente aceitar a natureza como um sujeito de direito, né? De entender o que o rio está dizendo para a gente, entender o que os passarinhos migrando estão dizendo para a gente, o que os rios voadores que deixaram de voar estão dizendo, o que o fogo está dizendo, a destruição está muito forte. E esse é o maior desafio. Eu acho que a educação ambiental ganha muito quando ela começar a levar em consideração esses novos sujeitos de direitos, né? A gente fala também do direito da natureza, mas é bom pensar também os direitos da tecnologia. Muito da inteligência artificial já está ganhando aí papel muito decisório na nossa tomada de decisão, né? E como é que a gente vai lidar com isso, assim, com o computador decidindo junto com a gente? A gente já deixa o semáforo, tal, decidir, o nosso vai e vem. Mas em situações mais complexas, como é que a gente vai fazer, né? Então, eu acredito que a gente, entrando aí de cabeça dessas questões, seja dos direitos da natureza, seja uma maior assimilação da tecnologia, a gente vai ter mais facilidade para lidar com os problemas sociais, humanos, aí, coisas desse tipo. E um abração aí para todo mundo que estiver acabando já agora. Muita gente, brother. Não, ainda tem a última rodada. E nós vamos para a última rodada.
na última rodada, a conversa é sobre o que vocês veem como um papel, quais são os desafios dos movimentos sociais em geral, dos coletivos e das redes de educadores ambientais, das organizações parceiras, nesse processo aí, nessa luta permanente pela implementação e aperfeiçoamento de políticas públicas. Vamos começar com a Raquel para fazer a sua reflexão final. Então, pensar nos desafios é manter, no meu ponto, tanto do GTEA como na questão das convidas, é manter elas vivas, elas ativas, o permanecer realmente com as ações, por ter uma continuidade. E isso é um grande desafio, porque muitas pessoas saem e aí você tem que recomeçar todas as nossas ações. Então, tu não tem que sempre perseverar, né? E trazer essa sensibilidade e um olhar, um compromisso, com amorosidade para aquilo que você faz e acredita. Então, nosso grupo é um grupo, posso dizer, de resistência. Por 11 anos, né, eu iniciei, depois mais 3 pessoas deram continuidade, porque a gente faz esse movimento a cada 2 anos, e alguns permaneceram novamente, né, por mais de 1 ano. Então, assim, a essência é tu realmente conseguir aliar isso e os recursos, que muitas vezes os recursos financeiros nós não temos, mas vai desse entrelaçamento, desse compromisso de tu conseguires alcançar a realizar aquelas reuniões, aquelas formações, o encontro, manter vivo, né? Trabalhar realmente por aquilo que tu acredita, pela vida, por tudo que nos encanta no dia a dia. Então, é algo assim imprescindível a gente ter essa questão, para mim, eu vejo da permanência e de não ser sempre os mesmos, de conquistar várias pessoas, para que esse diálogo ele saia somente dos mesmos, mas que ele possa chegar a todos. Esse é o nosso grande desafio, né? Então, de resistência, de empoderamento desse jovem, dele poder decidir, dele poder ter um mundo melhor, ter uma sociedade melhor. E como é que ele vai ter? Conhecendo seus problemas, e dali propondo possíveis soluções. O que a gente pode fazer pela nossa cidade? O que a gente pode fazer pela nossa região? Começar a unir as pessoas, trabalhar em rede, vamos colocar as nossas... tem o GTEA, tem as comissões de meio ambiente, como é que a gente pode trabalhar, chegar nas pessoas, chegar nessa forma para que todas possam conhecer a importância, refletir sobre o que me faz realmente ter vida. Então, por isso, da educação biocêntrica, que nem dá tempo para a gente conversar um pouquinho mais, né? O que eu faço gera vida. Então, a partir desse momento, dessa reflexão, a gente vai levando e tentando conquistar, sensibilizar as pessoas a fazer algo por si e pelo outro, né? Então, quando o Diego coloca, né, essa questão da natureza, será que aceitar a natureza, rever essa forma, né? Porque a gente tem essa dicotomia que muita gente acha que a natureza é algo, não presta atenção nos movimentos, não presta atenção no olhar pela janela, como o professor Renato colocou, esse olhar de fora, né, que é tão importante também. E assim, a Fidelis, a gente vai ter um momento para agradecer esse pessoal todo que falou, que esteve presente com a gente. Pode aproveitar aí. Aproveita e pode fazer. Então, tá, eu quero, assim, agradecer de coração, assim, não tenho como nomear todos que estiveram aqui presentes, né, para esse momento tão importante de conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Estou aqui, né, nesse momento, representando umas várias pessoas que eu admiro, que eu confio, que estão juntos nessa luta com a gente de fazer a educação ambiental cada dia mais enraizada, que ela chegue a todas as pessoas, que ela chegue num olhar diferente, que ela sensibilize, então, aos professores, aos alunos, ao GTEA, aos GEAs, né, que são tantas pessoas, verem eles aqui se conversando,
dizendo quanto estão com saudade um do outro. Então, esse é um momento muito único, né? Então, te agradeço, Fidelis, pela oportunidade, ao Renato, ao Diego, por ter essa noite tão prazerosa, com tanta troca de experiência, com tantas coisas que a gente está aprendendo e revendo o nosso olhar, a nossa forma de agir. Gratidão a todos. Nós é que agradecemos pela sua participação inspiradora. Você conseguiu aquecer os nossos corações com esperança, mas não aquela esperança supérflua, mas com uma esperança motivada, engajada na construção de sociedades sustentáveis. Muito obrigado, Raquel, por você ter se disposto e participado aqui com a gente. E você não vai me escapar, a gente vai marcar aí um encontro virtual temático sobre educação biocêntrica para você falar sobre esse assunto aí. Tem que ter uma outra rodada. Assim, ó, várias pessoas fizeram parte, a nossa presidente da CIEA também, a Mônica, esteve aqui presente, a Maria Benê, que representa a sede da educação no Estado, só para estar colocando também, tantas outras pessoas tão especiais que estão conosco nessa noite, tá? Muito obrigado. Gratidão. Renato, fala para a gente aí sobre esses desafios dos movimentos sociais. Sim. Primeiro, agradecer realmente a oportunidade de compartilhar essas experiências com todos. Quero agradecer de coração a minha equipe, então, a Marcela Costa, a Tamira Espaços, a Thaís Oliveira e a Micaele Santos, pelo apoio, por confiarem e discutirem comigo, puxar a orelha também quando necessário. Agradecer muito à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Cruz das Almas e também à Secretaria de Educação, pelo apoio, pelo diálogo, pela parceria, bem como os professores e as lideranças aí na zona rural que continuam pacientemente nos dando atenção. Eu quero destacar 2 aspectos que eu considero desafios neste momento. O primeiro é a necessidade de reencontrarmos, requalificarmos, melhor seria a palavra, o nosso compromisso, a nossa participação coletiva, tá? Nosso sentido de cidadania. Nossos conselhos estão muito frágeis, fragilizados. Nós bem sabemos que a literatura aponta uma série de problemas em todo tipo de conselho, que é um instrumento de controle social, é um órgão de controle social. Tem uma série de problemas. Mas veja, ainda ontem no Diário Oficial da União foi publicado um decreto do Executivo, né, que autoriza o uso de videoconferências, né, para reunir os colegiados. Ao primeiro momento, que bacana, mas olha, nós já estamos fazendo isso há algum tempo. 2, um conselho é legalmente instituído, tem um regimento próprio, regulamento próprio, tem a sua soberania. Eu tenho que esperar o executivo vir dizer que autoriza? Não está ferindo nossa soberania? E olha, o decreto diz que vai ser tudo por webconferência, mas não aponta considerandos, não aponta justificativas. E também não aponta um fim para esse processo, que poderia dizer, enquanto perdurar a pandemia Covid. Também não falou nada. Se não abrirmos os olhos, isso vai ficar assim. Então, eu acho que nós precisamos estar atentos, os conselhos precisam também ser realmente mais participativos e nas diferentes esferas, tá? E o segundo desafio que eu considero é ainda tocar o coração dos nossos gestores, né? Seja uma cidade menor ou uma cidade maior, os problemas são parecidos. Eu posso ir ali na praça, encontrar o prefeito e conversar com ele. Mas se eu der um passo equivocado, isso pode jogar por terra todo um diálogo. Tá? Então tem ganhos, tem vantagens, mas tem desvantagens. Correto? E assim, eu estou preocupado, nossa sociedade precisa participar. É claro que neste momento a urgência é a pandemia Covid. Mas nós paramos nisso. E pior, sequer temos a noção de que a pandemia Covid está associada a uma série de outros problemas ambientais. Né? As nossas desigualdades foram escancaradas, a tal ponto que a gente não consegue dar suporte a quem precisa, porque não estamos organizados. Né? Então, eu estou muito preocupado com essa situação. Acho que nossa sociedade precisa dar um salto de qualidade em termos de participação coletiva.
né? Quero muito agradecer a todas essas pessoas e todo o apoio e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, contribuindo com essas discussões e aprendendo outros caminhos possíveis, tá? Meu muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, Renato, por você ter se disposto a compartilhar aqui essa trajetória que vocês estão trilhando. Eu me lembro que na nossa primeira conversa, a primeira coisa que você falou foi: mas o nosso município ainda não tem, a gente está em processo. Eu falei exatamente o processo que é interessante você compartilhar. E olha só, como foi bom, quantas pessoas comentaram aí, elogiando e aprendendo, e revendo conceitos, e aperfeiçoando, e com certeza o que vocês estão fazendo aí vai inspirar muitos territórios locais a trilharem essa trajetória da construção da política de educação ambiental. Gratidão. O Marcelo Freitas falou aí, acho que ele é do seu grupo, o Marcelo Freitas? Sim, é meu colega docente, está participando do curso, junto com outros professores da educação básica. Nós temos professores da educação básica, da rede pública e privada, e também no ensino superior participando conosco. Bacana. Ele fez um comentário falando que existam mais eventos como esse. Marcelo, toda quinta-feira, 20 horas aqui nesse mesmo bate-canal, a gente está aqui, é só você se juntar. E se tiver alguma experiência interessante aí, compartilhe com a gente, passe informação para a gente. Também quero registrar aqui a Sandra. A Sandra falou sobre a revista Educação Ambiental em Ação. Eu não sei se eu consigo encontrar o comentário dela aqui, porque são muitos, mas já foi apresentado na tela, e eu quero reforçar algo que a Sandra está aqui. Eu quero reforçar esse convite que a Sandra Barbosa fez para as pessoas entrarem na edição de junho da revista Educação Ambiental em Ação. Basta clicar no Google, Revista Educação Ambiental em Ação, que acha o link. Mas eu peço para a Sandra, compartilha no chat aí o link para o pessoal poder conhecer. E, gente, escrevam, sistematizem, relatem a experiência de vocês, transformem isso num texto, porque isso pode ajudar. Não se preocupe com aqueles rigores técnicos das normas da ABNT. O mais importante é comunicar a trajetória, a experiência, para poder inspirar outras pessoas na trilha de cada uma delas. Também quero registrar, é importante, os 99 anos de Edgar Morin, é isso que o Breno colocou. De fato, esse é um personagem que encantou os nossos corações e encanta, né, para a nossa formulação teórica, para a nossa trajetória, para a nossa trilha da educação ambiental crítica. Muito obrigado pela lembrança aí, Breno. Você vai ganhar uma flor de jambu da próxima vez que você vier aqui ao Pará, o que eu fui na Bahia. Eu até separei umas aqui. Você conhece, Raquel? Maravilhosa. Já tomou cachaça de jambu? Não sei, acho que não. Mas eu gosto de uma cachaçinha. É bom, envelhecida. Você precisa conhecer a cachaça de jambu, é coisa dos deuses. Maravilhosa. Dona Nete que o diga. Quem que o diga, Diego? Dona Nete. Ah, sim, vocês conhecem a Dona Nete? Nossa figura, né? Maravilhosa ela. Só aquela energia, aquela vitalidade com todo aquele problema de saúde, né? Uma coisa fantástica. Mas, Diego, aproveitando a sua deixa, vamos... antes da gente encerrar, ainda, se alguém quiser fazer alguma consideração final, não tem problema. Mas o Diego, tá legal. Diego, aproveita para falar um pouquinho sobre esses desafios aí dos movimentos sociais, a sua visão sobre isso. Eu acho que os maiores desafios são a gente conseguir se entender, se reconstruir, para poder se adaptar às situações do dia a dia, né? Quem é homem precisa parar para pensar e rever todas as suas ações enquanto homem de gênero, assim, né? Essa questão do machismo e todas as dificuldades que a gente tem, seja para compreender as críticas, ou seja, para encontrar também um novo passo para agir, né? Isso influencia bastante, porque a gente está sempre falando de espaços coletivos, da forma de dizer, da forma de falar, da forma de enxergar, e eu acho que é um bom caminho de reflexão, né? Outro caminho total com a professora Raquel. Quando ou a gente consegue se manter vivo, por uma questão simples de pandemia mesmo,
já morreu muita gente, deve morrer muito mais gente, a gente está com dificuldades de se adaptar a esse cenário pandêmico de quarentena, então é fundamental que a educação ambiental reflita sobre isso e se entre em contato, né, assim, com esse debate das ideias e ponha aí novas perspectivas para a gente trazer um pouco mais de questões mais amorosas, mais coletivas, mais participativas, holísticas, e não seja o debate não seja influenciado tanto sobre o futuro da economia, o futuro da indústria e o futuro das fake news e coisas que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, permanecer vivo nessa dicotomia que a gente tem, essa dificuldade que a gente tem de esses conflitos que a gente traz, mas que torna todo o processo mais vivo, né, de ser formal ou não formal, e para frente eu acho legal a gente fortalecer isso. Outra dificuldade é os processos democráticos, como o professor Renato estava falando aí, os conselhos públicos, sejam eles os conselhos instituídos por legislações específicas, sejam eles mais autônomos, né, quando a gente cria coisas experimentais, institucionalidades participativas experimentais, assim, e que exprime pela democracia, que dentre as diversas formas de gestão ainda é a melhor que a gente tem, ainda está para ser desenvolvido processos humanos mais justos, econômicos, solidários e plurais, né? Esse é um esforço que tem perpassado os últimos anos. Eu acho que é por aí, fortalecimento de atenção às questões de software, privacidade, tem muita coisa aí que tá vindo via WhatsApp e a gente nem está vendo o impacto que está tendo na vida como um todo, né? E na natureza, na destruição, enquanto a gente tem mais tempo preso dentro de salas ou de aparelhinhos, né? Os tratores aí robotizados aí estão plantando cana, né? Estão passando por cima de mata ciliar. Então a gente tem que ficar atento com qual é a realidade a qual a gente está imerso, né? É isso, um agradecimento geral a todo mundo aí que participou, galera das antigas, bom demais reencontrar, agradecer Fidelis e todo mundo aí que chamou de volta para esse tipo de conversa, estava com saudade. Muitas vezes falar só de tecnologia ou só de cultura não contempla muito a minha natureza, eu gosto muito desses debates que a gente tem dentro da educação ambiental, eu ainda acho que é uma das ciências mais amplas possíveis, aquelas que ainda está no comecinho, está se encontrando enquanto ciência mesmo, né? Qual o processo científico, e o que é ciência, o que diferencia da religião, para não ser tão louco. E acho que é um caminho muito promissor aí, tem um futuro todo pela frente, vai ter muita inteligência artificial envolvida na questão ambiental aí, a gente vai ganhar um up fodástico, assim, para a gente conseguir descobrir dados ambientais mais rápidos, né, vontades e processos. Esses diagnósticos nossos vão ser mais ricos e aí a gente vai ter mais condição aí. Olha só, que interessante você já apontando essa perspectiva para o uso da tecnologia em interação com as questões ambientais. Né, pô? E aí quando a gente tem, é uma das poucas ciências que trata questões holísticas, que faz uma interface com a natureza, e muito da Big Data ou é só dados ambientais, sensores. Eu acho que você deve ser o único ser humano que consegue falar de TI como sendo de humanas, viu, Diego? Tem uma galera. Não, eu sou da turminha, a gente tem muita gente das ciências sociais junto aí, a galera que gosta dos códigos também. Ninguém é insubstituível e sempre tem 10 mil cópias da gente, a gente que ainda não se encontrou, né? E o bom dos processos em rede é isso, é encontrar gente nova, processo novo para viver. Bacana. Gratidão por você ter participado, se disposto a compartilhar a sua trajetória, seu conhecimento acumulado, isso é muito legal. Espero que a gente continue tendo momentos assim. Raquel, você queria falar? Pode falar. Sim, eu só queria... Um minuto. Tá certo, vou ser rápida. É porque nós já estamos a 1h e 53 minutos, tem muita gente, acho que o povo não quer que pare, mas a gente tem um compromisso de parar. Sim. Não, nós temos, para ter acesso às informações dos projetos, das ações de educação ambiental no Estado, o portal da educação ambiental.
que é uma forma de acesso e conhecer os projetos aqui. Eu acabei não citando na hora da fala, só para registrar. Obrigada. Legal. E gratidão a todos. Gente, muito obrigado a todas e todos vocês que participaram, que acompanharam. Amanhã o Diego vai me ajudar a fazer esse sorteio, vai ser com base no nome das pessoas que estão aí no chat, que participaram, e a gente avisa nos grupos e também pela própria página da Reapop, a gente avisa. Quero convidar vocês para estarem junto conosco no nosso próximo encontro virtual, que vai ser o 6º encontro, na próxima quinta-feira, dia 16 de julho, às 20 horas. Nós vamos ter um time de convidados bastante instigante, que vão abordar os vários aspectos das políticas públicas da cidade de Piracicaba, em São Paulo. Eu quero ver as águas do rio Piracicaba verterem. Eu falei para a nossa convidada Laís Ferraz, e ela ficou rindo, porque desde quando eu me entendo por gente, eu conheço essa música do rio de Piracicaba. Também vai estar aqui o Armando Nascimento Filho, falando da experiência, da trajetória em Castro Alves, na Bahia. E vamos ter a Iraci Vanderlei falando sobre o Rio Grande do Norte, a terra do sol, a terra ensolarada. Gente, muito obrigado, super beijo. Vocês podem ligar os microfones de vocês aí para dar um tchau para a galera. E até a nossa próxima. Quero dizer para vocês que já está começando, os vídeos já estão começando a ficar disponibilizados no YouTube. Entre lá no YouTube, aí procura lá Reapop. Aí quando você encontrar, segue lá. Eu não sei se lá, Diego, no YouTube não é seguir, é se inscrever no canal, né? Se inscreva lá no canal, coloca para ser notificado das novidades, também no Facebook, para a gente continuar juntos aí, reforçando essa teia de solidariedade e sustentabilidade. Super beijo para vocês. Vamos sim. Até logo, gente. Boa noite. Nossa.